Olá, estamos de volta neste canal Total Coach do programa Vida Saudável. Um programa onde a gente pode, acho que reacender a nossa chama através do conhecimento, através da motivação, através do desejo, sim, de querer sempre ser e buscar o melhor. Hoje, pensando na fase, que a gente passa mesmo, nossa trajetória de vida, me veio a vontade da gente poder explanar, de forma até breve, todas as fases que a gente passa de desenvolvimento até mesmo psicológico. Eu comparo muito com a fase da fisioterapia, sou fisioterapeuta também, e na fisioterapia, então a gente sabe que a criança, para ter um desenvolvimento motor adequado, ela precisa passar por todas as fases. Ela tá ali, ela só deita, depois ela começa a rolar, ela começa a sentar, ficar de quatro, engatinhar, aí depois andar. E se a criança, ela pula uma dessas fases, com certeza ela fica com essa alteração psicomotora. E aí eu comparo muito com o nosso desenvolvimento psicológico, o quanto é importante, a gente curtir todas as fases. Desde ali, da gestação, da fase do bebê, da fase da criança mesmo, quanto é importante, a gente estimular a criança para que viva, a sua infância. Porque hoje as crianças, desde tão cedo, já estão amadurecendo, tão rápido, talvez por estímulo, da própria sociedade ou dos próprios pais que querem autonomia, dos filhos. E aí depois a gente sabe da importância da adolescência, quantas pessoas que às vezes não vivem a adolescência, e aí ficam, com uma gestalt aberta. E depois sim, uma vida adulta, e o quanto é importante também a gente olhar para a terceira idade. Para a nossa terceira idade, porque de repente eu tenho que plantar hoje para colher depois uma vida saudável nessa fase, e também para aqueles, que estão na nossa casa ou na nossa convivência e são tão abandonados, Eu acho a última fase que a pessoa está passando de vida e o quanto eles são esquecidos, o quanto eles precisariam ser reconhecidos e na realidade são esquecidos. Reconhecido por tudo que eles fizeram, reconhecido porque ele que te trouxe a vida, reconhecido porque é um ser que está ali e precisa ser acolhido e nessa fase tão importante da vida. Bom, falar de desenvolvimento, eu gosto muito de falar do trabalho preventivo. Se tem uma coisa que me aquece a alma, se tem uma coisa que me motiva, é colocar energia no trabalho preventivo. Porque a gente sabe que você rever crenças de adultos, implantar crenças positivas ou mesmo valores de humanidade, missão, visão no adulto, é muito mais desafiante. Então, que bom se ao contrário a gente puder já desenvolver crianças, embasadas em valores de autoestima, valores de humanidade, de missão, valores sim, que estão tão perdidos aí fora, até mesmo de coisas simples como o poder das palavras mágicas, como aquela criança que confia nela, confia no seu potencial e assim por diante. Às vezes quando a gente fala, de desenvolver essa autoestima a ponto da pessoa se reconhecer, eu estou dando uma formação de coaching e aí lá no trabalho ainda usando uma ferramenta. E uma cliente comentou o quanto que ela estava bem. Ela falou que antes ela andava altiva, passava altiva pelas portas. E o quanto agora ela tem vontade de sair voando pela capacidade que ela tem encontrado nela. E aí ela começou a falar todas as qualidades dela e daí ainda eu questionei. Mas e você acha que é viável, é possível e é de Deus a gente se reconhecer assim, com tantas potencialidades? E já falei para questionar mesmo, porque a gente confunde às vezes. As pessoas acham que se valorizar tem a ver com orgulho e não tem nada a ver. E aí ela me responde. Ela falou assim, claro que é possível sim. Ela falou, estou vindo da Canção Nova e um padre lá justamente ele falou isso, que a maior humildade de todas é a gente poder reconhecer o nosso valor. Gente, olha que coisa linda, De repente a gente é aquele diamante lindo, maravilhoso e a gente se esquece, o quanto é importante a gente olhar para aquilo que a gente tem de bom, olhar para as nossas capacidades, olhar para o nosso potencial e a gente faz justamente o contrário, a gente olhando o lodo, a gente olhando tudo aquele de ruim que impede com que a gente enxergue a nossa verdadeira essência. Então, falar em trabalho preventivo é falar, eu acho que, de uma preocupação desde a gestação. Eu acho que se você tem desejo de ter um filho, ou se você já está grávida, eu acho que se você também tem alguém, que está grávida, na tua família, o quanto é importante, a gente ter um olhar diferenciado para essa gestante. Gente, ninguém dá aquilo que não tem. Então, o quanto é importante, a mãe estar bem, se sentindo feliz, se sentindo amada, se sentindo segura. Porque só assim, ela vai conseguir passar todos esses valores, para a criança. Quantas mães que já têm o bebê, que nasce com problemas de rim. E nós sabemos, de acordo com a medicina tradicional chinesa, que o rim tem a ver com medo. De repente a mãe, ela passou, uma gestação com tanto medo e ela passou isso para a criança. E a criança já nasce, com essa insegurança. Então, tem um olhar, diferenciado para você se quer ser mãe ou se já é mãe. Ou você que está aí acompanhando uma gestante, tem um olhar, diferenciado para essa fase que é tão importante. Todo ser humano necessita ser visto, ser amado, ser reconhecido, ser perdoado e que dirá as nossas gestantes que estão ali e ainda responsáveis, por outra vida, que ela está gerando. Então, vamos sim, nos preocupar com isso.
Outro cuidado, acho que importante, é a gestante, ela poder se instruir. Gente, quanto mais preparada a gente estiver, psicologicamente, ou até mesmo a nível de conhecimento, sabe? Mais seguro ou mais segurança a gente vai poder passar, né, para o nosso bebê. Conhecer o que acontece com ela na parte mesmo fisiológica, na parte física, poder conhecer, sabe, as fases de desenvolvimento do seu bebê, poder saber da importância de estar tranquila para passar essa tranquilidade para o bebê, a importância até mesmo de ouvir uma boa música, pensar, falar e escutar coisas boas. Tem uma pesquisa que diz, um chinês, né, ele pegou a água e avaliou, né, no microscópio. E aí, a hora que as pessoas falam coisas boas, né, perto dessa água, a água fica linda, ela fica com uma cor brilhante, super organizada. A hora que a pessoa xinga, fala alguma coisa ruim, essa água, ela acaba se dissipando, ela fica com uma cor super escura, preta. Então, pensa, né, a criança está ali envolvida num líquido amniótico. Então, quanto é importante, sim, sabe, a gente estar cuidando com o que pensa, fala, escuta. As pessoas que estão perto da gestante, cuidar daquilo que fala. Porque nós somos constituídos, gente, mais de água do que qualquer outra coisa. Se nosso organismo já tem isso, quer dizer que dirá a gestante que está ali envolvendo, né, o seu bebê nesse líquido. Então, se preocupe, sabe, com isso, em só ouvir coisas boas, ouvir boas músicas, filmes gostosos, filmes tranquilos, porque a gente não pode se esquecer que cada vez que a gente assiste um filme, aquela sensação que estão tendo lá, fisiologicamente acontece conosco também. Então, se de repente tem uma sensação de medo que está correndo lá no filme, né, num filme de terror, aqui, nós, né, enquanto espectadores, também estamos vivenciando as mesmas emoções, fisiologicamente falando. Então, vamos também nos preocupar com tudo isso. O que eu estou conversando, falando, o que eu estou assistindo, né, de programa, quais são as músicas que eu estou ouvindo. E o quanto é importante, sabe, se aproveitar esse momento para colocar música para o seu bebê. Sabe, passe sempre, sim, a mão na sua barriga, converse com o bebê. Coloque, né, envolva, né, o pai também nesse processo, o quanto é importante o pai também conversar com essa criança. E a criança ao nascer, gente, ela vai reconhecer, sabe, a voz da mãe. E que bom se ela puder ter tido um contato legal com o pai também, puder também reconhecer ali a voz do pai. O quanto é importante também os casais se preocuparem, porque a gente sabe que todo mundo acaba tendo discussões. Então, a hora que a família, né, o casal briga, o quanto é importante a mãe conversar com esse bebê e dizer para ele, né, que a culpa não é dele, que isso é coisa de adulto, porque, gente, desde a vida intrauterina, tudo que acontece, sabe, a pessoa pega como se fosse culpa dele. Às vezes os pais estão se separando depois que a criança nasce, estão brigando, e a criança internamente, inconscientemente, às vezes se acha responsável por uma coisa que nem é dela. Então, se você discutiu com o teu marido, não esqueça que ali tem um bebê que precisa ser acolhido. Tem um curso que eu fiz, que o cara até sugere que você coloque, né, a mão na testa. Na testa, gente, nós temos 2 pontos da neurofisiologia, que se você ficar com a mão na testa, você está liberando tensões. Então, é legal que a gestante coloque, então, uma mão na testa para estar liberando essas tensões e que a outra, ela possa estar acariciando, sabe, a sua barriga e conversando com esse bebê. Então, deixando claro para ele, olha, fique tranquilo, isso aqui, né, é conversa de adulto, até discussão de adulto, mas não tem nada a ver com você, que você possa se sentir seguro, nós te amamos, nós desejamos muito que você esteja aqui conosco. Então, vá falando e vá conversando, porque nós sabemos que o inconsciente, gente, é uma das primeiras coisas que se formam. E o bebê tá ali, né, o feto tá ali captando todos os estímulos. Então, procure enviar estímulos positivos, mas nós não somos donos, né, de tudo. E é claro que algo pode acontecer. De repente, um acidente, de repente, um assalto, qualquer coisa que aconteça de negativo, acolha esse bebê que está ali, não ignore, converse com ele e passe essa segurança. Ok, então, de repente, né, um dia nós desejamos o nosso bebê ou nós fomos também desejados. E é legal a gente entender que não é apenas no ato da concepção que importa, né, a situação que os pais estavam. Antes mesmo, quando os pais desejaram, né, ter a gente, eles já estão ali, sabe, enviando energia para que a gente se desenvolva desta ou daquela maneira. Então, procure ter uma vida sempre saudável, procure, sabe, manter um bom relacionamento com o teu esposo, procure ter um bom relacionamento com a tua família, procure crescer enquanto pessoa, fique bem, fique inteiro. Só um ser inteiro pode desenvolver outro ser, né, com mais equilíbrio, mais saúde física, psíquica e assim por diante. Infelizmente, as pessoas se preparam para tantas coisas, se preparam para casar, se preparam para crismar, para batizar. Mas vem cá, será que eu me preparo, sabe, para uma função que eu acho uma das mais importantes, que é gerar um bebê?
Será que eu estou ali, né, preocupado em saber como que eu fico, como que o bebê recebe as informações, como que eu tenho que fazer ou estar nesse momento do parto, o que fazer depois com essa criança que vem no mundo e às vezes eu me vejo ali com um pacotinho na mão, eu não sei nem o que fazer com aquilo. Sabe, muitas vezes, infelizmente, as pessoas agem como se fosse um pacotinho mesmo, porque elas não têm nem disponibilidade interna, sabe, para amar e para acolher. Colocam, às vezes, outras pessoas ali no meio para intermediar o babá e fica o dia inteiro. E ela passou, né, ou a única coisa que ela fez foi gerar, né, essa criança. Então, quanto é importante, sabe, então a mãe também estar bem, a mãe ter verdadeiramente esse sentimento de pertença, sabe, de pertencer a um mundo, pertencer a uma família, pertencer, sabe, a uma sociedade, para que ela possa passar tudo isso para o seu bebê. O sentimento de pertença, gente, é algo que eu acho que é o que mais segura, né, a pessoa em pé. É o mínimo que a pessoa precisa ter para poder se desenvolver. Então, a gestante, ela tem sim, sabe, que olhar para ela tem que se preparar, ela tem que entender, né, todos os processos. E nós sabemos também da importância da hora do parto. É muito tempo, né, que eu já me formei, tem quase 30 anos em fisioterapia. Nem sei essa pesquisa, se é válida ainda ou não, mas eu acho que é uma coisa que dá para a gente ficar atenta. É uma pesquisa que dizia que a fase mais importante, né, que o bebê está mais captando as informações, é de vida intrauterina. Depois é durante o parto e falava que só 10% depois que nasce. Né? Então, não sei a validade dessa pesquisa, mas é legal para a gente poder refletir que se havia esse estudo, alguma coisa tem aí para nos falar. Então, vamos sim, sabe, se preocupar com a gestação e vamos também nos preocupar na hora do parto. Como que está essa mãe? Ela está se sentindo acolhida por esse pai? Ela está se sentindo segura? Inclusive, antes desse parto também, se a mãe colocar, né, a mão na testa, também o quanto é importante liberar essa tensão. E aqui, né, estou me recordando de uma cirurgia que eu fiz e estava super bem, trabalhando normal, eu marquei uma cirurgia até de estética em Londrina. E eu lembro que eu cheguei lá, a gente fica, né, se questionando um dia anterior, dormindo lá no hotel, eu falei, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Trabalhando no auge ali da correria da minha vida profissional e de repente eu me vejo aqui parada fazendo uma coisa que vai mudar totalmente ali naqueles dias o meu estilo de vida. E aquilo, é claro, dá uma ansiedade na gente. Aí eu me lembrei dessa técnica, coloquei a mão na minha testa e ficava repetindo. Tem até uma técnica que você faz essas perguntas, né? Poderia permitir que o próprio Espírito Santo de Deus esteja, né, comigo neste momento, me confortando, esteja ali me operando através desses médicos e que essa cirurgia seja super tranquila? Poderia dar boas-vindas, sabe, a esse Espírito Santo de Deus, me dando essa tranquilidade e atuando, agindo ali na mão daqueles médicos. Poderia também soltar, deixar sair, porque quando eu solto, deixo sair algo bom, ele me vem em acréscimo. Poderia soltar, deixar sair no universo, para que venha ainda mais esse sentimento, essa sensação, essa segurança boa? Gostaria, porque às vezes a gente não quer, né? A gente deseja algo de boca para fora. Gostaria verdadeiramente de soltar e deixar sair? Quando? E eu fiquei repetindo, né? A noite inteira e assim eu adormeci. Acordei, é claro, né? Antes da hora, porque devido à ansiedade também. E eu continuei fazendo isso. E eu me recordo que durante a cirurgia, né? Mesmo anestesiada, às vezes a gente dá aqueles, né? Volta, né, um pouco em si e ouve, né, alguma coisa. E eu me lembro que o médico ficava assim, nossa, mas ainda é 9h30 e nós já acabamos essa cirurgia. Como assim? Nossa, mas como foi simples essa cirurgia? E eles estavam ali o tempo todo comentando isso. Então, o que aconteceu? Eu estava bem. Eu estava controlando o meu pensamento. Gente, se eu não controlar meu pensamento me controla. Eu estava me enchendo, sabe, de uma energia boa, de uma energia curativa, de uma energia saudável. Então, vamos ter essa preocupação também com a gestante, sabe? De respirar muito, sempre é importante que a pessoa respire, né? Porque se eu não estou respirando, gente, é como se eu cortasse o cordão umbilical da mãe natureza. E nós sabemos que o mínimo que a gente precisa é se ficar atento a essa necessidade que é tão básica. Então, ir respirar, sabe, trazendo ar para o abdômen, para poder vir para essa respiração mais tranquila, para vir para esse sistema mais parasimpático, para que a gente possa estar nesse equilíbrio. Então, a gestante precisa, sim, olhar para isso também, porque se qualquer pessoa precisa olhar para a tua respiração, para que seja o mais correta possível, que dirá uma gestante. E na hora do parto, né, ou antes ali do parto, não tem como, né, negar que é também de fundamental importância, sabe? Coloque a mão na sua testa, fique pensando coisas positivas, faça exercício respiratório e tudo isso vai ajudar, sim, na hora do parto, que é uma hora tão importante. Quando eu falo em hora de parto, né, não tem como eu me esquecer da Gisele Bündchen, que eu achei muito legal. É o ideal, claro, não estou sugerindo, né, que as pessoas façam isso, mas ela não tomou anestesia nenhuma
ela se preparou, né, ela tem conhecimento, porque tem os partos naturais, inclusive na fisioterapia, né, a gente aprende, né, muito sobre esses partos, e ela fez opção, eu acho que o parto de cócora, se não me engano, e ela se preparou fisicamente e psicologicamente para o parto. E ela não quis tomar anestesia nenhuma, porque ela não queria perder a oportunidade de sentir o filho dela vindo ao mundo, gente. Olha que linda, né, a preocupação dela de poder estar acolhendo e sentindo este bebê desde ali, do primeiro contato, né, que ele fosse ter ao mundo. Outra coisa que eu achei muito bonito, né, na prática dela enquanto mãe, é que ela ficou um bom tempo, não me recordo quanto, sem babá, sem ninguém para cuidar do bebê. Ela fazia questão de fazer tudo pessoalmente, porque ela sabia da importância deste contato. Então aqui fica, sabe, também essa orientação. Na hora do parto, sabe, se preocupe em fazê-lo da melhor maneira possível. Acolha já o seu bebê. É lindo quando os médicos já têm de costume, a hora que o bebê nasce, sabe, colocar ali o bebê no colo da mãe. É legal que a mãe mesmo no hospital, sabe, esteja passando, né, essa energia para o bebê. O bebê, gente, ele tá ali no mundo novo para ele. Ele tá vivenciando o primeiro luto dele, que é sair, deixar o útero materno. Qualquer lugar mais seguro do que o útero materno? E o bebê tá ali, sabe, inteirinho protegido, e de repente ele vem no mundo todo desconhecido, uma temperatura diferente, sensações diferentes, sons de repente diferentes, e aí o quanto é importante sim, sabe, eu estar bem para acolher esse bebê da melhor maneira possível. Veja quais são essas reações do bebê. Eu lembro que a minha filha, quando nasceu, ela queria só ficar encostadinha, sabe? Ou no meu corpo, ou do marido, ou qualquer pessoa que estivesse. A hora que ela ficava assim, sabe, encostadinha no nosso corpo, deitadinha, a gente deitadinha do lado dela, ela se aquietava e ficava super tranquila. Quer dizer, o que esse bebê não está necessitando? Então, quanto é importante, eu estar suprindo sim essa necessidade do bebê. Então, para que tudo isso aconteça, é claro, na hora do parto, a mãe tem que estar se sentindo, sabe, amada, segura, protegida. A mãe tem que estar bem, né? Então vem aqui também um alerta daqueles, né, que tem uma gestante na família, para poder estar ali também voltando e continuando com atenção com essa mãe. Porque para a mãe também é outra situação difícil, porque de repente ela foi tão paparicada, né, durante a gestação, e a hora que ela tem o bebê, as atenções se voltam totalmente para o bebê. Então que bom se a gente poder também ter um olhar para essa mãe, a gente poder estar ali acolhendo ela, conversando com ela, escutando, né, com ela. Se nós queremos uma família melhor, vamos ser melhores. Se a gente quer, então, que essa criança se desenvolva de forma saudável, vamos ajudar, né, essa mãe a ser melhor. Outra coisa que eu acho que é importante, né, que a gestante ou o casal tem em mente, é da importância também dela continuar exercitando todos os papéis. Gente, nós não temos só o papel de mãe. E a pessoa ou a mulher, né, quando ela engravida, ela se esquece de todas as outras funções e coloca a energia ali só na parte, né, da gestação ou depois naquele bebê que ele nasce. E a mulher, né, ela não pode esquecer, aliás, que além do papel de mãe, ela tem um papel de fêmea. Tem um autor que diz isso, que o problema é, a mulher, quando tem um bebê, ela esquece do papel de fêmea e fica só no papel de mãe. E o pai, ele se esquece do papel de pai e fica apenas no papel, sabe, de homem mesmo. Então, quanto é importante o casal lembrar que eles também ainda precisam continuar tendo essa intimidade, precisam continuar tendo o tempinho deles. Inclusive, né, até para finalizar, eu vou relatar aqui uma pesquisa que eu fiz durante a faculdade de psicologia. E a gente tinha um trabalho que poderíamos, né, estar desenvolvendo qualquer tipo de pesquisa. E aí eu, né, com o nosso grupo, a gente se preocupou em pesquisar o que acontecia, né, com a relação afetiva dos casais nas diferentes fases, né, que eles passavam. E aí a gente ficou num shopping, né, filmando todas as pessoas que entravam, todos os casais, né, principalmente. Então, foi bastante interessante, bastante claro, né? Todos os casais, sabe, jovens, entravam sorrindo, de mão dada, abraçados, sabe, se curtindo, até mesmo se beijavam e entravam com aquela sintonia legal. Depois, quando eles tinham os filhos, ou estavam um lá na frente com o filho e o outro atrás, ou um sozinho, sabe, lá na frente e a mãe lá atrás com o bebê ou a criança. Então, quanto nessa fase, os casais verdadeiramente se distanciaram. Tinham até uns casais que entravam de mão dadas, aí a própria criança ia lá, tirava a mão dos pais, né, um do outro, e entrava ali no meio. E aí, prestamos atenção também, ou colhemos a informação, né, de um casal na terceira idade, o quanto depois eles voltavam, né, para essa fase. Então, na terceira idade também, né, ou de uma vida mais adulta, foi bastante bonito, né, perceber o quanto os casais, né, voltaram então a entrar de mãos dadas, voltaram a entrar, sabe, com aquele carinho todo. Então, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não precisa, sabe, esperar
provocar esse distanciamento entre o casal. Gente, é melhor você prevenir do que depois ter que recuperar. Quantos casais que se perdem nessa época, sabe, quando surge um filho? Continue sim, sabe, tendo a preocupação e investir também no seu relacionamento. Então, um tempinho para conversar, para sair, para descontrair, para poder viver sim o teu relacionamento amoroso, que também é de fundamental importância. Como a gente sempre fala no coach, nós temos uma roda, a nossa vida é uma roda, e não adianta eu desenvolver apenas um papel. Quanto mais papéis eu estiver desenvolvendo e de forma bem sucedida ou mais completa possível, melhor para você e para todo mundo. Então, semana que vem eu vou estar continuando, né, falando dessas fases do desenvolvimento que a gente vai passando, é claro, de uma maneira bem abrangente, mas acho que são questionamentos legais para a gente estar se fazendo. Eu acho que tudo começa, sabe, lá na gestação. Então, quanto é importante a gente ter um olhar diferenciado para as nossas fases de desenvolvimento, para que a gente esteja bem e que a gente possa também entender, né, a fase que aquele outro que a gente convive está passando. Então, muito obrigada, né? Fiquem com Deus e que vocês continuem sim, sabe, olhando para vocês, se preocupando, né, em crescer cada vez mais. Quem ganha com isso? Principalmente você. É tão bom, sabe, quando a gente está maduro o suficiente para ir passando, né, pelas situações de forma tranquila. Então, fiquem com Deus e até semana que vem.